Bom dia, queridos. Vamos meditar na palavra do Senhor e hoje veremos 1 Reis 19, a experiência de Elias na caverna. Você já se sentiu para baixo, abatido, triste? Pois é, Elias, depois de estar no auge, sentiu-se abatido. E a experiência de Elias na caverna está entre as passagens da Bíblia que mais mostram para nós a fragilidade humana. Mas também mostra que Deus cumpre a sua vontade, apesar das limitações do ser humano. Elias na caverna é um lembrete para eu e você, que até os mais fortes têm momentos em que estão fracos. Sem dúvida, o profeta Elias foi um dos homens da história da humanidade que presenciaram de uma forma sobrenatural, extraordinária, Deus agindo, Deus mostrando claras manifestações do seu poder. Ele viu o morto ressuscitar pelo poder divino. Ele viu Deus controlando diretamente a natureza, secando a terra e depois mandando chuvas torrenciais. E viu fogo descer do céu da parte do Senhor. Tudo isso no seu ministério. Mas depois de tudo isso que ele presenciou, fatos sobrenaturais, ele ainda tentou fazer de uma caverna o seu lar. Elias na caverna é uma prova de que milagres não mantêm ninguém de pé. O que mantém o servo de Deus ativo em seu serviço é a comunhão profunda com o Senhor, na obediência às suas leis, na obediência à sua palavra. Aleluia! Por que Elias se escondeu na caverna? A história de Elias na caverna está aqui no 1 Reis, capítulo 19. Elias estava se sentindo só e sabendo que buscavam a sua vida para o matar. Ele estava com medo e foi para a caverna. Elias estava desanimado com o seu ministério e no versículo 4 diz que ele pediu para si a morte. Falou que entrega para o Senhor a sua alma. Apesar de Elias ter sido corajoso, como nós vemos no capítulo 18, em enfrentar Acabe, ter grande vitória contra os profetas de Baal, Deus precisava ensinar mais lições para ele. No capítulo 18, ele aparece no auge. Nem de longe ele lembra um homem frágil, amedrontado, com uma crise de identidade ou um discurso vitimista escondido numa caverna. Em 1 Reis, no capítulo 18, Elias aparece como um homem corajoso para confrontar o rei Acabe, para convocar todo Israel e os profetas de Baal no Monte Carmelo, para desafiar os profetas pagãos e depois matá-los diante da manifestação do poder de Deus, e para orar por chuva em Israel depois de anos de uma terrível seca. Mas então como é que um homem assim foi do auge ao profundo do poço? Do monte da vitória para a caverna do desalento? Por que Elias fugiu para a caverna? Isso pode acontecer conosco? Pode, claro. Talvez Elias estivesse esperando que as demonstrações do poder de Deus no Monte Carmelo produzissem quebrantamento em Jezabel, em Acabe. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de arrependimento, a perversa esposa de Acabe declarou guerra ao Senhor. E começou por ameaçar o seu porta-voz em Israel, o profeta Elias. Então, diante desse cenário, diante dessa situação, Elias, ele se julgou que ele falhou na sua missão como profeta. Quantas vezes eu e você anunciamos o evangelho, levamos a palavra para alguém e ela não produz o resultado que nós esperamos e podemos nos decepcionar. De fato, ele também se sentiu um fracasso.
E quando ele recebeu a carta de ameaça de Jezabel, fugiu temendo pela sua vida. Nesse ponto a Bíblia não mostra Elias consultando ao Senhor, muito menos se recordando das experiências grandiosas e sobrenaturais que ele havia tido ao longo do seu ministério. O Senhor não o desamparou em momento algum, e não seria naquele momento que o Senhor ia desampará-lo. Mas Elias desviou os olhos da fé e colocou os seus olhos sobre a situação, sobre as circunstâncias. Seu comportamento foi tão irracional que ele, um homem de muita coragem, fugiu como um inimigo derrotado. Meu amado, minha amada, ele partiu para o deserto. E quantas vezes nós, diante de uma circunstância, também nos sentimos no deserto, desamparados, e nos colocamos a murmurar, a chorar, desesperançosos. E inclusive ele, em sua oração, queria desistir e desejou a morte. Em seguida ele se deitou e dormiu. Então a Bíblia diz que um anjo veio lá, tocou nele e ordenou que ele comesse. E o Senhor havia fornecido milagrosamente alimento a ele. Depois ele dormiu novamente, até que outra vez foi acordado pelo anjo para mais uma vez se alimentar. Veja que durante todo esse tempo, mesmo ele olhando para as circunstâncias, o Senhor não o abandonou. O Senhor providenciou alimento, o Senhor providenciou o que ele precisava. Aleluia, o mesmo Deus faz conosco, Deus faz isso comigo e com você. Mas foi na caverna que Deus mais uma vez falou com Elias. Em vez de repreendê-lo, o Senhor apenas lhe perguntou: que fazes aqui, Elias? Isso mostra a forma pessoal, paciente e atenciosa com que Deus trata os seus filhos que passam por momentos de desespero. Na verdade, Elias quis se justificar em sua resposta. Mostrou uma mistura de orgulho com pena de si mesmo. Ele alegou ter sido um servo fiel e zeloso ao Senhor, enquanto os israelitas quebraram a aliança. No fim, ele acabou julgando estar sozinho e sendo perseguido. Então Deus lhe ordenou que saísse da caverna para o monte e se colocasse perante o Senhor. A Bíblia diz que veio um vento muito forte, mas o Senhor não estava no vento. Aleluia. Depois veio um terremoto que abalou o monte, mas o Senhor não estava no terremoto. Na sequência veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Por último, o texto diz que veio um ciclo tranquilo e suave. Foi então que Elias saiu e se colocou à entrada da caverna. Nesse momento ele ouviu a voz do Senhor. Embora Elias tenha agido de uma certa forma infantil, agindo pelas aparências em vez de agir pela fé, Deus o restaurou e o colocou no seu serviço. Deus lhe preparou para terminar o seu notável ministério de forma estratégica. Deus não controla só o trono de Israel, mas ele controla o trono de todas as nações. Deus controla a minha, a tua vida. Deus remove reis e estabelece reis. A prova disso é que o Senhor levanta quem ele quiser e abate quem ele quiser. Meu amado, minha amada, pela paciente misericórdia do Senhor, o episódio de Elias na caverna terminou com o profeta tratado e restaurado pelo Senhor. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que não importa a circunstância que eu e você estamos vivendo, Deus não está à procura de mártires, grandes heróis. A Bíblia não esconde que os seus homens, os homens de Deus, tinham falhas, erros, limitações, mas que eles foram homens poderosamente usados nas mãos do Senhor. Meu amado, minha amada, lembre-se
Deus está com você nas vitórias e nas crises, nas alegrias e nas tristezas, nas vitórias e nas derrotas. O Senhor está com você e em cada momento há lições preciosas para que eu e você aprendamos de uma vez. Elias na caverna, ela nos ensina o quanto pode ser doloroso nós sairmos da vontade do Senhor. Ela nos ensina que fora da vontade do Senhor, os corajosos cedem ao medo, os vitoriosos são derrotados e os fortes podem fracassar, sim. Por isso nós temos que ficar debaixo das mãos do Senhor, em comunhão com Ele, pois é Ele que governa o universo, Ele controla as forças da natureza. Nós temos que saber que Ele está no controle de todas as coisas. E não podemos agir de maneira vacilante e desanimada como Elias, fugindo para uma caverna. Meus amados, Deus pode realizar seus propósitos, apesar de nós muitas vezes fraquejarmos. Saiba que o propósito de Deus prevalece sobre todas as nossas falhas. Por isso eu declaro hoje em nome de Jesus que o desânimo que está querendo te levar para a caverna, que a tristeza que está atingindo o teu coração seja anulado em nome de Jesus. Que você procure orientação, instrução em Deus, que você procure realizar o seu propósito no Senhor, que você procure restabelecer-se no seu lugar para o qual o Senhor o designou, pedindo orientação a Deus. Sim, meu amado, o Senhor nos ensina que nós devemos nos esconder em Deus e não na caverna. E eu declaro que nesse dia você tome consciência de que seu lugar, mesmo quando você está fraco, volúvel, inconsequente, desanimado, o Deus Todo-Poderoso não falha na sua vida. Ele é imutável e Ele enxerga além das circunstâncias que te amedrontam. Então, lembre-se e ore ao Senhor como salmista. O nosso Deus é como um pai que se compadece dos seus filhos. Ele nos conhece nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso nós pedimos a todo instante a sua proteção, o seu cuidado, a sua capacitação. Nós queremos estar no centro da sua vontade, pois é Ele que nos cuida, é Ele que nos restaura, é Ele que nos leva para o lugar seguro, onde podemos estar seguros, mas não é na caverna, mas é dentro da sua vontade. Que nós possamos hoje sair das nossas cavernas e nos refugiarmos no esconderijo do Altíssimo, onde podemos descansar à sombra do Onipotente. Aleluia! Em nome de Jesus, receba essa palavra no dia de hoje e posicione-se no centro da vontade de Deus para exercer seu ministério com determinação. Aleluia!